que são ETFs? Como investir nesse tipo de ativo? Vale mesmo a pena investir? Bom, meu objetivo com esse vídeo é esclarecer todas essas dúvidas para você. Então, atenção no conteúdo que eu vou te entregar. Primeiro de tudo, o que é um ETF? O ETF nada mais é do que um fundo, como o próprio nome já diz, Exchange Traded Fund, ou seja, um fundo negociado na bolsa. Imagine que ele seja um pacote e dentro desse pacote vão ter vários ativos. E esses ativos, para entrar nesse pacote, vai depender das premissas do próprio ETF. E a estrutura do ETF e essas premissas podem ser, por exemplo, um ETF apenas de small caps, de empresas boas pagadoras de dividendos, as 500 maiores da Bolsa Americana, as principais empresas da Bolsa Brasileira, empresas de energia, empresas de construção civil, enfim. Aí depende da estrutura e das premissas de cada ETF e é isso que vai determinar quais ativos vão compor esse fundo. Normalmente o ETF tem uma estrutura passiva, ou seja, é um pacote fechado, com diversos ativos que buscam acompanhar um determinado índice, como o SP500, o Ibovespa, o IFIX. E justamente por essa estrutura relativamente simplificada, os ETFs possuem uma taxa de administração bem baixa comparadas com fundos tradicionais do mercado. Entendido isso, o ETF é um ótimo caminho para quem está começando na renda variável, mas ainda não se sente seguro para escolher uma única ação. Ou seja, imagine uma pessoa que entrou na Bolsa de Valores agora e ela quer comprar ações, só que ela ainda tem muito receio de qual ação comprar. E aí, ao invés de ficar selecionando várias ações por conta própria, essa pessoa compra um ETF. E nesse ETF tem um pacote de várias ações. E justamente pela estrutura dele, ele já é muito diversificado, porque ele tem um pacotão com várias ações. Também acontece muito do investidor que deseja iniciar a dolarização da carteira, mas ainda não sabe escolher as ações na Bolsa Americana. E então opta por um ETF que replica o SP500, por exemplo. Vou dar um exemplo para facilitar o seu entendimento. Aqui na Bolsa Brasileira, nós temos o Ibovespa. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira. E nós temos o ETF BOVA11, que é um ETF que busca ter o mesmo desempenho do índice Ibovespa. Se considerarmos o mundo ideal, o que deveria acontecer? Supondo que o índice Bovespa tivesse esse desempenho. O ETF BOVA11 deveria acompanhar bem próximo esse índice, apenas um pouquinho abaixo. Qual que seria essa diferença? A taxa de administração. Mas olha que interessante, em alguns casos o próprio ETF pode ultrapassar o desempenho do índice. E como isso é possível? Vamos continuar no caso do exemplo aqui do BOVA11. A gestão do BOVA11, a gestão do ETF BOVA11, sabe que tem alguns ativos que não vão sair desse índice. Por exemplo, a Petrobras, que sempre vai estar lá, a Vale, o Itaú. Então, nesse caso, apesar da taxa de administração, a gestão do ETF pode optar por alugar as suas ações para quem está fazendo outros tipos de operação envolvendo opções de ações. E aí, a gestão desse ETF aluga essas ações ainda são do ETF, mas elas estão alugadas para outros investidores que querem fazer trade com essas ações. Então, o aluguel vindo dessas ações pode fazer com que o desempenho do ETF ultrapasse, em alguns casos, o desempenho do próprio índice que ele acompanha. E o meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a entender um pouco mais esse mundo dos ETFs que tanta gente fala, mas a maioria que ouve não entende. E eu queria saber agora, você investe em ETF? E qual outro tema você gostaria que eu abordasse aqui? E vale lembrar, tá saindo vídeo novo aqui de segunda a sexta-feira. Se você gosta da minha didática e quer aprender mais sobre investimentos, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você vai ser avisado sempre que sair conteúdo novo aqui. Forte abraço e até o próximo.